Olá, graça e paz. Essa é a 63ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nesta semana vamos ler do capítulo 51 até o 58 do livro do profeta Isaías. Nesse trecho, nós começamos então no capítulo 51 e até o 52 com uma palavra de ânimo a Israel. Depois, no capítulo 53, uma descrição do servo sofredor, que Deus promete que virá para trazer restauração e salvação. No 54, uma promessa de restauração para Israel. No 55, mais uma promessa de restauração baseadas nas promessas feitas a Davi. Depois, no 56, a promessa de receber os gentios também dentro da aliança de bênção de Deus. No 56 e até o 57, uma sentença contra os ímpios que têm desencaminhado a Israel e a promessa de um remanescente de coração contrito que estará por perto. E fechamos a nossa semana no capítulo 58, lendo a respeito da sentença contra a religiosidade sem justiça. É um tema recorrente também no profeta Isaías. Meus destaques na leitura dessa semana vão principalmente para o capítulo 53, que faz o anúncio do profeta para o servo sofredor. Na verdade, Isaías traz 4 cânticos do servo. Então, no capítulo 42, começa com Deus falando a respeito desse servo. O capítulo 49 também começa com Deus falando a respeito desse servo. O capítulo 50, a partir do versículo 4, fala desse servo. E aqui, do 52 para o 53 inteiro, também temos a descrição desse servo, e aqui de uma maneira muito mais detalhada, muito mais explícita do que nos outros cânticos. No judaísmo e também em outras correntes aí teológicas, há uma tentativa de interpretar esse servo como uma figura de Israel, uma figura para Israel, uma personificação do próprio povo de Israel, o servo escolhido pelo Senhor. Então, de fato, Israel é chamado de servo. Inclusive o profeta Isaías faz isso no capítulo 41, 43, 44, 45, 48. Então, há um contexto no qual realmente Deus chama Israel de seu servo escolhido e assim por diante. E como o povo de Israel está passando realmente por um processo de depuração de grande sofrimento, está sendo profetizado esse sofrimento, inclusive com o exílio na Babilônia, então faz sentido essa interpretação. No entanto, o próprio texto parece não bater com isso, porque há uma constante menção ao meu povo enquanto fala do meu servo, como se fossem 2 partes diferentes. E, inclusive, falando do meu servo como mediador entre Deus e o meu povo. Então, há 3 partes envolvidas aí: o Senhor, o servo e o povo. Se você disser que o servo é o próprio povo, parece que o texto fica meio sem sentido em alguns trechos. E aqui nesse 53, há referências explícitas ao sofrimento vicário deste servo. 53, versículo 5, diz lá que o castigo que era nosso estava sobre ele. Então a gente também fica sem muito ponto de referência. Como é que o povo de Israel, como é que o povo de Israel como um todo sofre em lugar de alguém, sendo que eles mesmos são pecadores que precisam sofrer. O livro de Isaías já começa falando de como Deus tem batido ali e feito ferimentos e tudo mais, e eles não se arrependem. Então, se eles não sofrem em lugar de ninguém, eles sofrem porque eles merecem. Então, realmente não faz sentido também aqui essa interpretação como sendo o povo de Israel. Há algumas outras formas de tentar interpretar, mas o Novo Testamento liga essas passagens todas do servo de Isaías ao Senhor Jesus. Não há a menor hesitação, todas as passagens são ligadas a Jesus e a sua obra como mediador da nova aliança, como Cordeiro de Deus que sofre no lugar do povo de Deus, e também como Salvador dos gentios. Esse é um detalhe importante. Há várias menções nesses 4 cânticos do servo falando dos gentios. É como se, quando aparece esse servo, Deus abre o leque e começa a falar não apenas do povo
que é descendente de Abraão, né, seu povo ali eleito, mas falando também dos gentios como seu povo, o povo a quem ele recebe, o povo a quem ele abençoa por meio desse servo. Então, você depois pode fazer uma pesquisa aí em cada versículo aí do Salmo do Isaías 53, e você realmente vai achar alguma referência lá no Novo Testamento. Mas eu separei pelo menos 3 aqui. Lá em 53:1 ele diz assim: quem creu em nossa pregação? Ele começa a falar, né? E lá em João capítulo 12:38, João aplica esse versículo a Jesus e à sua pregação do Evangelho, que não é recebida pelo seu próprio povo, né? Lá no versículo 4 ele fala: tomou sobre si as nossas dores. E lá em Mateus 8:17, essa referência é apontando também para Jesus, né? Aquele que tomou sobre si as nossas dores. Lá no versículo 7 do capítulo 53 aqui, fala que como ovelha perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, né? E lá em Atos 8, versículo 32, isso é referendado também a Jesus, né? Quando aquele gentil, inclusive, né, está lendo Isaías e pergunta para o diácono Filipe de quem é que Isaías está falando. E Filipe diz: ele está falando de Jesus. Então, o Novo Testamento não deixa dúvida nenhuma, não deixa nenhuma ambiguidade. O servo sofredor é Jesus sofrendo por causa dos nossos pecados e em nosso lugar na cruz por amor. Graças a Deus, então, que enviou o seu servo para receber o castigo que nos traz a paz. Que leitura gostosa essa semana, né? Que leitura muito proveitosa e edificante para a nossa fé. Deus abençoe. Até a próxima semana.